de História Natural de Estocolmo. Hoje, dia 4 de abril de 2025. Tá fazendo um dia muito bonito, um sol gostoso, só que tá muito vento. Então a gente decidiu, para sair um pouco de casa, fazer alguma coisa diferente, a gente decidiu ir no Museu Natural de História, Museu de História Natural, e estamos indo com o nosso bebê de 3 meses e meio, o Oliver. Vai ser a nossa primeira experiência com o bebê no museu, então vamos ver como vai ser e vamos mostrar pra vocês. O bebezinho tá aqui, já no seu leitinho, se preparando para sua soneca, né, meu amor? É. Já tá com soninho. Provavelmente ele vai dormir bastante lá, mas vamos ver como vai ser a experiência e também a acessibilidade, como que é para ir com criança, carrinho lá. E a gente vai mostrando para vocês. Chegamos, gente. Aqui, como quase 100% dos lugares em Estocolmo, o estacionamento é pago e a gente paga na máquina ali. Vou mostrar para vocês como funciona. Pessoal, aqui tem essa máquina que você consegue pagar. A gente deixou o estacionamento, agora são 11 horas, a gente colocou até as 3 da tarde e deu 40 coroas suecas. Mas se a gente chegar aqui antes, você coloca a placa do seu carro e aí ele faz o cálculo só do tempo que você realmente ficou no estacionamento, tá bom? A gente sempre coloca um pouco a mais para não ficar, né, apertado e ter que voltar por causa do estacionamento. Chegamos, gente. Olha que lindo que é. Mais bonito que o prédio lá da Escócia, cara. É. Muito lindo mesmo e muito gigante. Sabia que tinha esse museu aqui. Eu achava que era o prédio da faculdade. Pois é. Olha lá, ó. Naturhistoriska Riksmuseet. Ele é muito grande mesmo, tem vários compartimentos. Vamos ver se a gente vai conseguir ver todos. Tá chorando? É legal, né? É. Um cachorrinho ali.
Gente, olha que interessante isso daqui, ó. Esse mapa mostra o Ártico, né? No caso, a vegetação que existe no Ártico. Uma coisa que a maioria das pessoas nunca parou para pensar, o que é o Ártico, né? Ou o Polo Norte. Mas aqui, ó, ele engloba o topinho de vários países, né? Então, o topinho dos Estados Unidos, do Canadá, a Groenlândia, Islândia, e aqui tem, ó, um pedacinho da Suécia e da Finlândia. Na verdade, é um pedacinho da Noruega. Ou não? Confuso. E aí aqui a Rússia. E todos esses países formam o Ártico, né? Ou o Polo Norte. E aí aqui tá explicando, né, sobre a vegetação. A vegetação só ocorre no verão, em julho, ó, quando eles têm temperaturas 3 a 9 graus, 9 a 12 graus. E aí aqui as cores, né, é o tipo de vegetação. O amarelo é o deserto ártico, que acontece aqui, acho que, né, perto da Groenlândia e do Canadá. O vermelho é a tundra aberta, open tundra. E o verde é skog, se não me engano, é floresta de tundra. Então tem aqui no Canadá, tem na Rússia e tem um pouquinho aqui da Finlândia. Olha que interessante. Baleia azul. Vocês sabiam que a baleia tem dedos? Aquela barbatana dela, na verdade, é uma mãozinha, né? Com 5 dedos. Olha que interessante. Olha o tamanho.
O embrião começa assim, depois ele vai crescendo, tá com uma forma de bebê, aumenta de tamanho. Olha o tamanho desse. E olha aqui, ó. Olha como ele nasce. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Pronto, pessoal, já estamos voltando para casa. Conclusões finais e o que a gente achou. Muito bonito, muita coisa interessante para ver e muito interativo. Tinha muitas crianças, acho que hoje, por ser sexta-feira, tinha muita excursão, assim, de escola, sabe? Então tinha muita criança e dava para ver que eles estavam gostando bastante. As atrações, elas são bem interativas, assim, eles estavam se divertindo bastante. E muita coisa bonita para ver, os animais da Suécia, os animais polares, que mais? Como é mesmo um museu natural, né? A gente só conhece 2 museus naturais até agora. A gente teve a oportunidade de ir em um na Escócia, em Edimburgo, e agora esse aqui em Estocolmo. E embora o da Escócia seja muito top também, eu gostei um pouco mais desse, porque eu achei ele mais aconchegante. Mais tranquilo, muito tranquilo para passear de carrinho. Todos os andares acessíveis, com elevador, fraldário, super tranquilo. Uma coisa que eu não curti muito é porque lá não tem restaurante, não tem nada assim. Se você quiser comprar alguma coisa para comer, não tem. Mas você pode levar lanche, inclusive as crianças todas estavam lanchando lá, tem tipo um refeitório com mesas e cadeiras, mas não tem lanchonete nem restaurante para você comprar nada lá. Mas, tirando isso, foi muito bom. Nós pagamos 160 coroas cada adulto e crianças até 18 anos não pagam, né? De 0 a 18 anos é entrada gratuita. Mas você precisa, no site, se você for comprar, ainda assim você precisa, entre aspas, comprar o ingresso da criança só para eles marcarem o lugar, né? Mas custa 0 coroas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito. Apesar do Oli ter apenas 3 meses, eu achei que foi muito bom, assim, para ele. Ele ficava o tempo todo olhando. Do tempo que ele estava acordado, ele se interessou, ele olhava, tem muitas luzes, né? Muitas luzes, muita coisa para ver, então ele ficou olhando tudo, prestando atenção em tudo. E eu também gostei porque não é assim aquele ambiente muito agitado, com muita luz piscando, som. Eu achei apropriado assim para um bebê de 3 meses e meio, porque não deixava ele atordoado, entende? Então é isso, indico e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.